A gente vai ter um painel bem especial, Teste Sua Ideia, para a gente trazer dicas práticas, nos provocar a pensar como que a gente lança projetos como esses e outros tipos de projetos. E para ser anfitrião dessa conversa, a gente vai ter o Eric Santos, empreendedor de resultados digitais. Agora, era para eu falar, mas ela me ajudou, então. É o Daniel San Martin Pascal Filho, da Physiogames. O Rafael Assunção, que é investidor anjo, muito importante. Sejam todos bem-vindos ao palco do Social Good. E o Edgar Morato, do Saúde, o meu amigo Ed. Sejam bem-vindos, bom painel. Curtam as redes, quem não curtiu ainda, Merchandise, SGB, por favor, Facebook, Twitter, a conversa está rolando por lá também. Alô? Ao final, teremos perguntas, como em todos os painéis, então vocês podem escrever, entregar para nossas recepcionistas, e as perguntas também serão enviadas pelas redes e encaminhadas aqui para o pessoal. Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria parabenizar o pessoal do evento, da organização, mas especialmente por ter essa pegada de trazer para a agenda da discussão coisas práticas. É uma queixa que eu tenho que é bastante comum em evento, especialmente aqui no Brasil, que a gente costuma ficar muito no plano das ideias e tendências e não ajuda as pessoas que separam um tempo da sua vida aí para realmente dar dica prática de como começar ou como melhorar o seu negócio. Então, acho que a ideia toda da agenda de hoje, e especialmente desse painel, é um pouco disso, de trazer essa questão prática aí de como é que a gente transforma essas ideias dos outros 2 dias aí em uma coisa concreta, né? E antes de eu passar a palavra aqui para os meus colegas panelistas se apresentarem, queria dar um contexto bastante rápido aí de onde surgiu esse pano de fundo aqui da conversa de hoje, né? A gente falou bastante aqui no evento sobre o uso de mídias sociais, e aqui nós temos 4 empreendedores da área de tecnologia. Então a gente tem uma preocupação um pouco diferente quando a gente olha para Twitter, Facebook, LinkedIn, não só de como usar aquilo no dia a dia do nosso negócio, mas como é que os empreendedores dessas empresas criaram os seus negócios efetivamente. Então a gente olha muito para eles, especialmente lá no Vale do Silício, para ver como é que esse pessoal criou uma empresa do zero e fez crescer em alta velocidade o negócio, né? E quando a gente olha especialmente para esse processo de desenvolvimento de um negócio na área de tecnologia, mas vale para tudo, esse processo veio mudando radicalmente nos últimos anos. Tem a ver com as redes sociais também, mas é um movimento que a gente pode falar com toda certeza que ele é muito diferente do que como se fazia uma empresa há 10 anos atrás. É impressionante olhar para trás e ver a velocidade como isso vem acontecendo, né? Antigamente, lá nos Estados Unidos principalmente, as empresas faziam uma captação de investimento de risco e ficavam 3, 4 anos desenvolvendo o produto até colocar o produto no ar a primeira vez para ser testado. E faziam um barulho, faziam uma fumaça em cima disso, né? E hoje a gente tem uma situação que é completamente diferente por várias razões, vários vetores. Uma delas é o custo de se colocar uma ideia no ar. Quando a gente falava, de novo, 10 anos atrás, para colocar uma aplicação no ar, eu tinha que gastar R$1 milhão só em servidor para colocar essa aplicação disponível na web. E hoje eu consigo fazer isso sem custo nenhum, pagar por uso um serviço de cloud, por exemplo. Tem várias outras dessas razões, não vou enumerá-las aqui, mas uma que é bastante importante é um movimento que é um movimento intelectual e prático. Então tem gente pensando por trás disso, mas acima de tudo tem muita empresa fazendo e tendo resultado, que é um movimento que foi encabeçado por um cara que chama Steve Blank. Esse cara, para quem não conhece, ele é um empreendedor serial, criou já 8 empresas de tecnologia, já quebrou negócio, teve sucessos espetaculares aí.
E há uns 10 anos, mais ou menos, ele se aposentou e começou a dar aula em Stanford. E ele começou a pensar como é que ele podia ensinar um pouco o processo, entender um pouco melhor o processo de empreendedorismo e principalmente ensinar, né? E aí o primeiro trabalho dele foi um livro que chama Four Steps to the Epiphany, que foi já uma revolução assim na forma de pensar o processo de desenvolvimento de uma empresa. E esse livro, depois ele acabou fazendo outro, tal, mas basicamente o que ele conseguiu descobrir nesse livro é que, primeiro, que era uma coisa, até uma informação conhecida, que a grande maioria das empresas de tecnologia quebrava. Então ele tinha dados ali de empresas que receberam um investimento de um fundo, de um capital de risco, que já são uma parcela bem pequena do total, e que mais de 80% delas não vingava, né? E outra sacada bastante interessante dele foi que a razão pela qual essas empresas quebravam não é porque elas não conseguiam fazer o produto do ponto de vista técnico, do ponto de vista da engenharia e tal, mas era porque o produto não tinha uma demanda no mercado. Então aquela visão toda que o empreendedor tinha quando criou o negócio, não tinha ninguém disposto a pagar por aquilo ou usar, né? E se a gente tinha um monte de processo para desenvolver produto em casa, por que a gente não tinha um processo para desenvolver o cliente? Ou para descobrir o que o cliente quer, ou para adaptar a nossa visão para o que o cliente quer? Então foi daí que surgiu o processo que ele chama de Customer Development. Depois disso aí, já teve várias adições, uma delas super importante, que a Guta conhece super bem, foi a adição dele do framework do Business Model Generation, né, do Canvas, para você poder conseguir analisar o modelo de negócio, ainda numa fase teórica ainda. E só que outra descoberta muito importante, e ele fala isso o tempo inteiro, né, a gente que convive nesses eventos de startup, a gente também escuta disso, é que os fatos estão fora do escritório, né? Então a gente tem que sair e descobrir esses fatos lá fora. E foi grande parte do feedback da banca aqui para as ideias, né? De vai lá, testa, faz uma coisa pequena e tal. E nesse processo de testar e fazer coisa pequena, veio um outro cara depois que foi empreendedor também, foi aluno do Steve Blank em Stanford, o cara chama Eric Ries. Ele cunhou o termo Lean Startup, que muitos de vocês devem conhecer. E ele aprofundou um pouco essa ideia de como é que eu transformo aquele modelo de negócio em uma coisa prática e como é que eu faço essa iteração dentro da empresa, né? Então, esse conceito de Lean Startup ele é bastante amplo, mas duas ideias que eu acho que são fundamentais aqui para o painel, que vou deixar aqui para a gente fechar essa abertura, é o conceito de que em uma startup, um negócio novo, evolução, progresso no começo do negócio não é número de usuário, não é receita, não é nem nada disso. É aprendizado validado sobre os clientes. Quanto que você consegue realmente provar que aquele modelo que você estava pensando é um modelo que está funcionando e é escalável. E aí você tem uma forma, um ciclo para fazer isso, que geralmente constrói alguma coisa muito pequena em cima de uma hipótese que você tem sobre o negócio, vê o que acontece, né, testa, mensura e tira um aprendizado daquilo e continua nessa rotação. E uma ferramenta que ajuda a fazer esse processo de experimentação é um negócio que já foi citado aqui também na banca, que é o MVP, o mínimo produto viável, que tem muita gente que debate aí sobre o que é a definição teórica, mas também não vem ao caso. Basicamente é a menor coisa que você consegue fazer para provar uma determinada hipótese que você tem sobre o seu negócio, né? Então, a ideia justamente de um processo hoje de uma startup de tecnologia é externalizar as premissas principais que ela tem sobre o negócio, e aí não estou falando sobre tecnologia, mas pode ser qualquer negócio, e como é que eu identifico quais são essas premissas que se não derem certo o meu negócio não existe, e como é que eu acho um atalho para testá-las da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Então, com isso, convido aí primeiro o Edgar para apresentar um pouquinho o caso dele. E aí, no final, a gente vai ter um espaço aqui, primeiro de perguntas internas, depois de perguntas de vocês. Então, já fiquem à vontade para começar a usar o Twitter, o Facebook, para enviar perguntas também. Obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Eric. Acho que foi bem pertinente essas duas últimas colocações que você fez do
Lean Startup, da Startup Enxuta, que a gente aplicou bem isso aqui no Saúde, né? E um pouco do que eu vou mostrar, porque o tempo é curto, vai dar para trabalhar um pouco bem em cima desses dois conceitos. Só levantar um pouco aqui, como a apresentação foi feita hoje, eu vou testar ela agora aqui também. Então, como teste sua ideia na prática, né? Como que lá no começo, em 2010, a gente teve ideia do Saúde, né? Que nasceu tipo, vamos disponibilizar, de uma percepção que a gente teve da população, vamos disponibilizar os recursos da saúde pública para a população no Brasil inteiro, né? A gente percebeu que as pessoas não têm informação de como usar o SUS, então vamos contar para elas de uma maneira mais fácil. Mas a gente falou, poxa, no Brasil inteiro é muita coisa, né? Imagina mapear 5.565 municípios, né? E aí surgiu nossa primeira dúvida, né? Vamos mapear tudo ou vamos começar apenas com o município, né? Se a gente fosse mapear tudo, ia demorar um tempo muito maior, aquela história de você desenvolver 1, 2 anos o produto para depois testar. Então a gente optou, não, vamos desenvolver um tamanho menor, vamos pensar só no município de São Paulo para achar esses dados. Então a gente decidiu usar o conceito da Startup Enxuta, que foi justamente isso, criar o mínimo produto viável, que era o quê? Pegar o buscador dentro da cidade de São Paulo, eu sou de São Paulo, então é uma cidade que a gente conhece bem, né? já sabe alguns caminhos, como funciona, tudo, então vamos começar por São Paulo. E aí com isso a gente reduziria o tempo para colocar a ideia em prática. E logo que a gente criou a primeira prototipagem, o primeiro modelo lá da pesquisa, para quem conhece o Saúde sabe que essa cara aqui, ela é diferente um pouquinho do que ela é hoje, justamente por causa desses testes que a gente fez. Então a gente criou e era justamente isso, ter ideia, construir o produto, colocar em prática, medir, aprender, aperfeiçoar, o ciclo que o Eric citou. E aí você fica fazendo isso sempre. Então a gente colocou essa ideia em prática, só que a gente falou, poxa, agora vamos testar, mas vamos testar para quem? Poxa, vamos testar primeiro com o nosso network, né? Vamos pegar meus amigos, família, dos sócios, quem está envolvido, e vamos disparar para todo mundo, usar a ferramenta e testar, né? Esse nosso teste ele envolveu mais ou menos umas 5.000 pessoas, que eram os contatos de todo mundo, e aí começaram já os primeiros feedbacks. Todo mundo começou a contribuir, pedir para, melhora aqui a ferramenta, esse botão não está muito claro, ou se deixar um campo de pesquisa na homepage melhor, e aí a gente começou a já redesenhar. Mal começamos a lançar o projeto, já tinha feito uns 3, 4 modelos de layout. E aí a gente desenhou esse para lançar para o mercado. Aí a gente falou, poxa, vamos lançar para o mercado, a gente está numa plataforma web. Como que eu vou, em pouco tempo, atingir uma grande quantidade de pessoas para pelo menos já dar um feedback real, do que ficar em um, porque a gente precisava acelerar esse processo para ver o que a gente precisava mudar rapidamente. E aí a gente falou, poxa, vamos testar usando os links patrocinados, né? Vamos fazer algumas campanhas no Google, que para a internet é o que vai trazer tráfego mais rápido. Isso aí, a gente testou diversas maneiras, boca a boca, tudo não é tão rápido quanto você colocar um anúncio no Google, no UOL, em qualquer canal de link patrocinado, que a pessoa está procurando o recurso e ali já clica e já está. Era o que a gente precisava para o nosso produto. E com um investimento super pequeno de R$50 por dia, a gente conseguiu trazer um tráfego de 1.500 visitas diárias, que para a gente era uma amostragem super bacana para pegar o feedback do pessoal. E aí, com a contribuição de todo mundo, a gente começou a perceber, poxa, estamos no caminho certo. Muitas pessoas do Brasil inteiro já começaram a perguntar, poxa, não tem na minha cidade? E aqui, eu moro em Recife, o que tem na rede pública de Recife? Eu estou no Amazonas, estou no Rio Grande do Sul. E a gente percebeu, poxa, então aquela ideia inicial de procurar o Brasil inteiro é válida. Vamos atrás disso. Então, o próprio pessoal, a própria população já deu esse indicador para a gente. Vamos virar agora e procurar o Brasil todo. E aí, depois disso, a gente começou a mapear justamente isso. As capitais que estavam trazendo maior tráfego, depois as primeiras 50 cidades do país. E agora, depois de 1 ano e meio, a gente conseguiu terminar todo o país, mas sempre testando e mudando, testando, mudando, vendo o feedback da população, para a gente ter certeza que está acertando. E como está acabando o tempo, deu certinho o teste. Os principais aprendizados.
ter a mente aberta para a mudança, é ouvir o que as pessoas falam, não ter aquela mente fechada, não, a minha percepção só está certa, o que eu tenho na cabeça é o correto. Então, ter a mente aberta, porque os melhores feedbacks são dos usuários, são de quem usa a ferramenta, não é de quem criou, não é do amigo próximo, é quem vai usar mesmo. Devemos ser ágeis nas mudanças, né? Ouvir um feedback, pô, isso aqui é bom, deixa eu mudar, testar. Então, você ter uma capacidade, uma equipe para mudar rapidamente. E uma outra coisa que a gente aprendeu é assim, a gente nunca vai estar 100% pronto, né? A startup, qualquer empresa, você tem que estar sempre inovando, sempre evoluindo. Então, por mais que a gente sempre ache que está no produto final, sempre vai aparecer uma coisa nova para mudar. E para terminar, uma frase que acho que vale aí um pouco com o estudo, que a gente não é uma metamorfose ambulante, né? A gente é uma metamorfose ambulante. Estamos sempre evoluindo, sempre mexendo para tornar o produto e a gente melhor. Obrigado. Obrigado, Edgar. Daniel? Boa tarde, eu sou o Daniel. O meu sócio Kleber está na plateia, acompanhando a palestra. Bom, eu faço parte da geração Y, assim como muitos de vocês. A gente cresceu dentro de uma revolução tecnológica, principalmente a revolução dos videogames. Quem aí não jogou um Atari, um Super Nintendo? E nesse processo todo, né, a gente foi influenciado, de certa forma, por isso. Não, é só esse slide mesmo. Na verdade, todo o resto está aqui. Ó. Bom, só que aí, em 2008, ao redor do mundo, a gente começou a observar que eram feitas pesquisas para entender se esses jogos que eram considerados vilões, eles poderiam trazer benefícios para a saúde. Principalmente os Estados Unidos e o Reino Unido, eles fizeram ótimas pesquisas. Então, por que não criar um jogo que contivesse as melhores práticas para auxiliar o processo de reabilitação e fisioterapia? Por que não usar o entretenimento para algo que fosse além de só entretenimento? Então a gente teve a ideia. Bom, vamos juntar um grupo de pessoas, fisioterapeutas, designers, programadores, e vamos transformar essa ideia em alguma coisa. Em 2009, com a equipe já reunida, a gente iniciou o processo do que viria a se tornar Fisiogames. A gente passou por um edital, na época, muitos de vocês devem conhecer aqui, o Sinapse da Inovação. E daí a nossa equipe começou a construir, a interagir com o Centro Catarinense de Reabilitação, ver como era esse mundo, né, da fisio e como a gente poderia ligar a tecnologia e realmente transformar a vida dessas pessoas. Foram 4 meses de desenvolvimento, envolvendo processos, entrevistas, consultas. No final desses 4 meses, foi interessante, a equipe estava cansada até nesse dia. Um repórter do Terra apareceu lá e foi ver essa curiosidade, né? Como é que é isso? Vocês estão fazendo um jogo para fisioterapia, mas isso existe? Eu digo, se não existe, vai existir, mas existe. E foi lá, filmou a gente, tal, jogou no site, nisso já foi o vídeo mais assistido. Então, o que era só uma curiosidade começou a se tornar um reconhecimento. Eles começaram a ver que não era realmente possível isso, né? Usar jogos na área de físio. E no Brasil era um assunto bastante novo. Alguns fisioterapeutas ainda não conheciam essa área. Bom, a partir daí a gente conquistou alguns clientes líderes, que provavelmente vocês que apresentaram as ideias hoje, se vierem a levar elas adiante, vocês vão precisar disso. Utilizando esse primeiro produto, a primeira versão, como o Eric já colocou, o mínimo, né, produto viável, que seria necessário para validar a nossa ideia e os nossos conceitos. Então, ainda a empresa ela não tinha uma cara tão bem consolidada de empresa. Então, a gente foi lá, incubou ela num centro de tecnologia aqui de Florianópolis, foi profissionalizando a gestão, né? Foi transformando a empresa, que eu digo, a empresa em si ela é um protótipo também. Então, a gente foi fazendo essa empresa, protótipo, se tornar uma empresa. Nesse mesmo ano, a gente foi selecionado no Face to Face, foi para Londres. Lá em Londres, o sistema de saúde deles utiliza jogos na área de físio. Então, a gente foi ver como isso ia ser, através desse prêmio.
mais adiante, eu acho que até o nosso amigo da saúde estava lá, a gente foi para o Startup Saúde Brasil, também, né? Fomos escolhidos para levar nosso modelo de negócio, ser aprimorado. Foi bem bacana também. E a gente foi descobrindo que a gente era bom nisso, né? Era bom em usar a tecnologia para transformar, para gerar experiências transformadoras nas pessoas e buscar resultados. A partir daí a gente começou a entrar em outras áreas. A gente começou a entrar na área de simuladores para treinamento, a gente começou a usar jogos para capacitar pessoas, para sensibilizar pessoas. Até talvez hoje vocês tenham uma notícia aí de um jogo que vai sair super bacana, que a gente trabalhou. Mas, assim, o que a Physiogames ela busca? Né? Ela busca trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Através de um comprometimento, porque é o que eu digo, a ideia, ela não é nada. O que importa é realmente a capacidade de execução e se comprometer e levar adiante o que vocês têm na cabeça de vocês. E realmente, bom, e aí, lógico, é fundamentado em processos, como o Eric já colocou, conseguir, né, começar e acabar o que você se propôs. Então, essa é um pouco da história da Physiogames até hoje e do que a gente viveu. Não foram momentos tão agradáveis, né, mas foi muito divertido. Eu acho que a gente tem que ter na cabeça isso, é sonhar, ir atrás dos nossos sonhos, né? Se a gente quer realmente transformar, a transformação ela é um processo doloroso, mas é necessário. E esse evento aqui ele vai bem nessa linha da gente procurar a transformação através de ações práticas. Obrigado, era isso. Obrigado, Ariel. Bom, acho que o Rafael também, além de ser empreendedor, ele pode dar uma visão nisso aí, do ponto de vista de investidor agora, como investidor aí. Falou, Eric. Bom, eu, diferente do Daniel, não sou geração Y, sou geração X, e jogava telejogo quando era pequeno, né? E sou empreendedor e abri o primeiro negócio, infelizmente, à época, como contava o Eric, que não havia Steve Blank, Eric Rice. A gente fazia coisa sem muita metodologia, batendo muita cabeça, né? Tive a experiência de fazer um ciclo de empreender, crescer a empresa, vender a empresa. Hoje estou envolvido em ajudar startups a tirarem suas ideias do papel. Estou envolvido em 6 negócios nesse momento. E tenho a felicidade de estar exposto quase todos os dias a ideias de negócios que aparecem dos mais variados lugares e momentos, alguns inapropriados. Se eu puder dar uma sugestão aqui, que a gente, as ideias, o que funciona bem, né? Quer dizer, que tipo de ideia a gente recebe e diz, puxa, isso aqui faz sentido. Aquelas que são validadas de alguma forma, o que funciona para validar a ideia, ou o que não funciona? Primeiro tive uma ideia. O que não é boa, é prática, vou transformar minha ideia num business plan. Vou lá para o meu quarto, escrevo no computador, imprimo um business plan bem grande e aí vou buscar um investidor para esse negócio. Esquece isso, né? Provavelmente o seu business plan não resiste aos primeiros 5 minutos de contato com a realidade. Esquece essa, vamos para a próxima. Segunda ideia, tive uma ideia, vou criar uma landing page, um site, vou criar uma página, vou colocar lá minha proposição de valor. Se eu tiver bastante like, a ideia é boa. Não é verdade, né? Significa que teve um monte de like. Não prova mais nada do que isso, né? Isso também não valida a ideia. Valida que você tem um monte de amigo. Só valida isso, né? Ou que você gastou um monte de dinheiro em AdWords. Acabou aí, né? O Google vai ficar feliz. Terceira coisa, o que não funciona? Outro dia eu vi uma que foi bem bacana. Uma menina colocou na internet, no Facebook, para os amigos dela, uma ideia bacana que era... Poxa, muita gente viaja para o exterior e muita gente gostaria de que trouxessem coisas para eles. Vou juntar numa plataforma pessoas que estão viajando com pessoas que querem alguma coisa e uma traz para outra, sobre uma módica contribuição financeira. Ela colocou no Facebook e os amigos dela, puxa, parabéns, boa ideia, puxa, eu também vou querer usar, nossa, que ideia boa. Aí ela disse, puxa, minha ideia está validada. Só tinha um detalhe, né? Isso chama contrabando. Né? Não pode fazer isso, entendeu? Não é assim que funciona. Então, muita calma nessa hora. Tem ideia?
validar escrevendo o plano dentro de casa, validar fazendo página na internet dentro de casa, validar colocando no Facebook esperando tapa nas costas dos amigos, não valida negócio. O que valida negócio é sair de casa, desligar o computador e falar com o cliente. Quem que vão ser os usuários disso? Esses caras entendem o que você está falando? Esse problema faz sentido? E aí sempre quando a gente faz isso aparece alguém que fala: mas Rafael, tem um problema, eu não fiz o produto ainda. Ainda bem, porque por enquanto você não perdeu nada. Você só perdeu um dia de trabalho, que foi ter uma ideia e perguntar para alguém. É a melhor hora de mudar de ideia, inclusive. Porque se não resistir à primeira conversa, a gente dá tempo de voltar para casa e mudar de caminho, né? Então, o bacana e as metodologias que a gente tem, as quais o Eric comentou, trazem esse tipo de perspectiva, é que hoje é muito fácil testar uma ideia. Não precisa fazer a plataforma inteira. Dá para testar a ideia sem fazer código nenhum. A gente vai explorar isso aqui ao longo do painel, mas acho que a grande novidade que a gente tem, a grande oportunidade que ferramentas, cloud, metodologias nos colocam é testar a ideia de forma rápida, com custo muito baixo, né? Sem precisar fazer um ciclo longo de investimento. E geralmente, quanto maior o meu ciclo de investimento de tempo e de apego emocional, mais difícil é eu conseguir mudar de ideia. Mais difícil é conseguir dizer: não, beleza, vamos mudar para cá, vamos mudar para lá, né? Quanto mais curto forem esses ciclos, mais rápido eu tiver retorno, mais fácil é, eventualmente, reaprumar para onde eu estou indo. Então, acho que eu me sinto privilegiado de poder estar participando de empreendimentos hoje, valendo de uma série de metodologias e ferramentas que há 10 anos a gente não tinha, e eu tenho certeza que é muito mais legal, muito mais bacana poder fazer um empreendimento hoje se valendo desses caminhos. Obrigado, Rafael.